Olá, eu sou a Ana Martina e esse é o último encontro da nossa série sobre virtudes. Nós terminamos então no encontro passado a última das virtudes teologais, a virtude mais essencial, a virtude que é o objetivo de todas as outras virtudes, que é a caridade, que é o amor. E hoje vamos fazer só uma conclusão no sentido justamente de como as virtudes nos ajudam em tempo de crise. Nós vivemos certamente tempos de crise. E, de novo, a nossa tendência é buscar extremos, enfim, né, fazer muitas coisas, buscar ideias novas, quando geralmente o que nos ajuda é ao contrário, é buscar o silêncio, buscar a quietude, buscar a paz, buscar o contato com Deus através da oração e rever na nossa vida onde é que está faltando virtude ou em qual virtude a gente precisa crescer mais. Se a gente tiver isso, a gente tem a paz que a gente precisa, mesmo no meio da maior crise, da maior guerra, das maiores dificuldades. A gente sabe isso por intuição e por experiência de vida. Às vezes as dificuldades são imensas e a gente tem uma paz enorme. E às vezes a gente está vivendo uma vida super confortável e não tem paz nenhuma no coração. As virtudes são, portanto, esse caminho de solução para as crises nossas internas. A solução para a crise do mundo depende, obviamente, da medida em que as pessoas tenham virtude ou não. A gente só pode fazer a nossa parte. Eu não posso corrigir os outros nesse sentido. Eu posso até falar, ensinar, quando eu tenho responsabilidade. Quando não, não preciso me meter. Mas a nossa parte é a gente mesmo. Na medida em que eu realmente for uma pessoa virtuosa, uma pessoa santa, eu estou fazendo o que eu posso fazer para melhorar o mundo. E é isso que eu posso fazer. Mais que isso, o problema muitas vezes da gente é que a gente tenta corrigir, como Jesus diz no Evangelho, o mundo todo, tenta tirar, né, o cisco do olho do vizinho, mas não vê a trave no nosso próximo olho. A gente vai pelo mundo corrigindo os outros. A única pessoa que a gente não corrige é a gente mesmo. E no fundo é a única coisa que a gente precisa e pode fazer é corrigir a gente mesmo. Os outros, cada um tem a sua responsabilidade. A gente pode dar o testemunho, mas a gente não está aqui para corrigir os outros, a gente está aqui para corrigir a gente mesmo. A virtude é essa força, essa confiança. A virtude é sempre criativa. A virtude libera, abençoa, cura. O vício, ao contrário, a gente tem a experiência disso. O vício destrói, o vício prende, o vício confunde, mata, critica. E quantas vezes a gente pensa que o vício é a solução? Principalmente quando a gente está cansado, né? Quando a gente está irritado, a gente pensa que a solução é, por exemplo, né, a raiva. A gente pensa que a solução, inclusive, é coisas terríveis como o aborto, enfim, né? Guerras. A gente pensa muitas vezes que isso é a solução. Nunca pode ser a solução. A solução é sempre o bem, a virtude, mesmo que precise e exija de nós sacrifícios, né? É assim a vida, exija de nós a disposição ao martírio. Obviamente que a virtude, a integridade aqui nesse mundo, elas têm um preço a pagar, porque o mundo é um mundo livre, portanto o pecado está presente em nós mesmos e nos outros, obviamente, vai estar sempre presente. E portanto, na medida em que a virtude cresce, ela é perseguida, ela é mal entendida, ela é às vezes inclusive violentamente perseguida, que é o caso justamente, né, do martírio, não necessariamente no sentido de levar à morte, mas no sentido da pessoa que perde às vezes o emprego, perde, né, às vezes os amigos, porque toma um caminho íntegro no mundo que não é íntegro. Vamos pensar na questão da corrupção, né? E se a gente não tiver essa disposição firme a enfrentar o martírio, seja ele da forma que seja, não no sentido de me dizer melhor do que os outros, ou me achar melhor do que os outros, ao contrário, quem é melhor e mais do que os outros é Deus, não sou eu. A gente, né, nós temos que ser humildes para justamente seguir o caminho que Deus traça para nós, e não o caminho que a gente mesmo gostaria muitas vezes. As virtudes são difíceis nesse sentido, porque elas exigem, por um lado, a nossa liberdade, ser realmente livre das pressões, livre dos medos, livre, né, do que os outros vão dizer, do que o mundo diz, do que vão achar de mim. Essa liberdade é muito difícil, precisa ter caráter realmente. E, por outro lado, a virtude exige responsabilidade, exige realmente assumir a minha vida nas minhas mãos, com a ajuda de Deus.
E a gente tem a tendência, geralmente, a, de certa forma, querer ser irresponsável, querer botar a culpa sempre nos outros, sempre na sociedade, na mídia, nos outros, e deixar de lado a nossa própria responsabilidade. Muitas vezes a gente busca, isso que Jesus diz no Evangelho também, servir a dois senhores. A gente quer ao mesmo tempo ser um cristão bom, aplaudido, respeitável, mas ao mesmo tempo ser bem visto pelo mundo também. Ao mesmo tempo ser uma pessoa honesta, mas não tão honesta que a gente acabe sofrendo. Ao mesmo tempo, né, o que a gente procura no fundo é ser louvado, o que a gente procura no fundo é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo. Então a gente vai dando um jeitinho aqui e ali para mais ou menos ser bem falado de todo mundo. E Jesus é muito claro e diz: não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou você está comigo, ou você está longe de mim. E quando a gente realmente, seja quem a gente for, pode ser uma freira, um padre, uma pessoa leiga, seja quem a gente for, inclusive pessoas às vezes que pelo motivo que seja não tem religião, mas quando a gente realmente se decide na vida a viver com caráter, a viver realmente na verdade, no bem, na honestidade, a gente sofre. A cruz é o que o mundo de certa forma nos dá. E aí a gente entende por que Jesus morreu na cruz. Porque ele é bom, justamente. É por isso que ele fica sendo insuportável quase para as outras pessoas. Mas até nisso a gente às vezes se confunde. A gente tem a tendência a achar que a gente deve ser então agressivo, de que as pessoas não gostam da gente, porque na verdade a gente é santo e a gente deve então falar alto e controlar os outros e corrigir os outros. Não é absolutamente isso que é virtude. A virtude é sempre discreta, é sempre humilde, é sempre quieta. O virtuoso geralmente nem sabe que ele é virtuoso, ele geralmente está preocupado justamente em ser virtuoso. Se você perguntar para ele, ele diz: não, meu Deus, me falta tanto a virtude. Portanto, todo caminho de orgulho, de vaidade, de querer se achar melhor que os outros é sempre um caminho de vício, nunca é um caminho de virtude. A virtude, a característica dela é ser humilde, como a gente dizia, é ser discreta. E a gente repara então que os grandes modelos de pessoas virtuosas são justamente essas pessoas humildes. Vamos pensar aqui talvez no maior modelo de pessoa virtuosa, que é Maria, que é Nossa Senhora. Não escreveu nada, não era uma pessoa rica, a gente não sabe se era muito inteligente ou não, a rigor sabe pouquíssimo sobre ela, e ela é, na nossa fé católica, a sede de todas as virtudes. Essa pessoa completamente humilde, modesta, quieta, discreta, que no entanto teve ali desde o nascimento até a cruz, até a ressurreição, junto de Nosso Senhor. Esse é o modelo das virtudes para a gente. Na medida em que a gente for assim como ela, a gente é então virtuoso. E a gente não pode imaginar Nossa Senhora sendo agressiva, falando para os outros que eles estão fazendo de errado, julgando todo mundo. Também não é boba, nem ingênua, nem uma pessoa que não entende o que está acontecendo. Não é essa a Maria que a gente vê no Evangelho. Ela chega, inclusive, de certa forma, discutir com um anjo, quer entender, é consciente, mas sabe ter a humildade de dizer: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim o que Ele quiser e não o que eu quiser. Outro grande exemplo de virtudes, e é tão bonito isso, é o bom ladrão, por exemplo. O sujeito está ali na cruz, era um ladrão, até que ponto, se era um assassino ou não, a gente não sabe, mas era um ladrão, era uma pessoa, portanto, de vida viciosa, vamos dizer assim. E naquele momento ali, ele tem todas as virtudes. Ele é justo, ele sabe que ele fez errado, é isso que ele diz para o outro, a gente está aqui porque merece, mas ele não. Ele é prudente, ele sabe que ele tem que falar naquele momento, aquele é o momento de falar. Ele tem temperança, ele não se deixa levar pelo desespero, como o outro se deixa levar. Ele é forte naquele momento ali, pregado na cruz, ele tem ainda a força de falar. Ele tem fé, ele crê em Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele tem esperança, claro, é por isso que ele está dizendo: lembra-te de mim. E, sobretudo, ele tem caridade, ele tem amor. A palavra dele, a atitude dele é toda uma atitude de amor. Senhor, lembra-te de mim, lembra.
O que é importante não é a gente pecar ou não. O que é importante não é nós sermos pessoas, né, puras e maravilhosas. Não é isso, absolutamente. Isso geralmente leva ao orgulho. O que é importante é a gente chamar as coisas pelo nome, é a gente ter caráter, é a gente viver na verdade. É para isso que existe a confissão, é para isso que Jesus diz: eu vim para salvar os pecadores e não, né, para aqueles que não precisam de médico. E para esse homem, sobre o qual a gente não sabe nada, que era um mero ladrão sendo pregado na cruz, que era a morte reservada aos mais, né, a ralé do Império Romano, para esse homem que naquele momento tem essas virtudes todas, Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Para quem de nós Jesus diz isso? Para quem de nós Jesus poderia dizer essas palavras? Porque o homem era uma grande pessoa? Não, porque ele teve, no momento em que Deus deu a ele a chance, todas as virtudes. Ele foi justo, humilde, cheio de amor e cheio de fé, e disse simplesmente: Senhor, lembra-te de mim. Isso é a história, de novo, do publicano, do fariseu, que o publicano sai justificado porque ele reconhece o seu erro. A virtude é, portanto, não é uma medida, né, do nosso próprio orgulho, da nossa própria grandeza, mas ao contrário, é a medida de Deus, é a medida da nossa humildade, é a medida de justamente, seja qual for a situação na qual a gente se encontra, reconhecer que o nosso papel, a nossa missão é corrigir a gente mesmo, é ser humilde, reconhecer os nossos pecados e simplesmente pedir a Deus: tem pena de mim, me perdoa e me ajuda a fazer o que o Senhor quer que eu faça e não o que eu imagino. Deus nos abençoe a todos e nos ajude nesses tempos, enfim, difíceis, que a gente seja consciente de que na medida em que a gente crescer em virtude, a gente está automaticamente ajudando o mundo também. Um grande abraço, Deus nos abençoe.